Se você pretende ler livros em inglês ou em algum outro idioma, esse vídeo é pra você. Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu quero dar dicas pra você que quer começar a ler inglês ou em alguma outra língua estrangeira. Se você ainda não é inscrito por aqui, se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do conteúdo, espero que você goste de ficar aqui. Se inscreve aqui no canal, me dá esse presente pra você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui e conseguir acompanhar tudo. Se você já for inscrito, pega esse vídeo e compartilha com algum amigo seu que lê inglês ou tá começando a ler inglês, ou tá começando a estudar inglês e também é leitor, enfim. Compartilha esse vídeo pra que a gente consiga alcançar mais pessoas e continuar crescendo. Bom, antes de eu dar dicas práticas de leitura em inglês, dicas de livros pra ler inglês, eu gostaria de falar um pouquinho da minha jornada, né, sobre como foi o meu aprendizado. Eu tive o privilégio de ser colocada numa escolinha de inglês quando eu era criança, então acho que quando eu tinha uns 10 anos, a minha mãe me colocou numa escola de inglês, né, num cursinho de inglês. Eu fiquei nesse curso até mais ou menos nos meus 15 anos, que foi quando eu me formei lá na turma mais avançada. Eu tenho a sorte de dizer que eu saí fluente. Eu sei que não é a realidade de muita gente que faz esses cursinhos, né? Que você vai lá 2 vezes por semana, fica vários anos, enfim. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que não consegue se identificar com esse tipo de ensino, mas há 10 anos era o que tinha, a gente não tinha cursos online de inglês, né? Igual hoje a gente tem vários, muito conteúdo em inglês na internet. Na minha época não era assim e... Só de eu falar na minha época, eu estou me sentindo com 35 anos. E eu sei que depende muito de escola para escola, de professor para professor, então, enfim, não vou dizer para vocês seguirem os mesmos passos que eu, porque eu entendo que cada um tem sua própria curva de aprendizado e vai se identificar com uma forma de ensino. Mas foi o que funcionou para mim e acabou acontecendo. Um erro que eu cometi logo que eu me formei na escola de inglês foi querer começar a ler livros importados, né, ler livros em inglês, mas eu não sabia por onde começar e eu acabei errando muito. Um dos meus erros foi eu li livros muito mais difíceis do que o meu nível de inglês da época. Isso me frustrou um pouco, eu achava muito difícil, as leituras demoravam muito para acontecer, mas porque eu não tinha essa clareza, esse discernimento de escolher um livro compatível com o meu nível de inglês. E na época a gente não tinha acesso tão fácil a livro importado, né? A gente ia nas livrarias, era bem mais caro, eles não tinham um catálogo muito grande. Eu acho que nem tinha Amazon no Brasil quando eu tava nessa época, né? Os livros que eu comprava, eu lembro que eu comprava muito pelo Submarino, na época, pela Saraiva, que hoje, coitada, é falecida, né? Mas também não era um catálogo muito grande, demorava muito pra chegar, então não era igual é hoje, né? Não tinha e-book na época também. O acesso era mais dificultoso e eu cometi esses erros. Um erro, nossa, enorme, que eu me arrependo muito, é ter lido Senhor dos Anéis em inglês. A escrita do Tolkien, ela já é difícil em português, né? E aí em inglês não facilitou minha vida, eu demorei muito pra ler a trilogia, e se eu falar pra vocês que eu lembro de 50% da história, eu tô mentindo. Eu não lembro quase nada, porque realmente eu não fui absorvendo, tive muita dificuldade com a linguagem, muita dificuldade com a fluidez, com o vocabulário. Então eu vou ter que reler esses livros, provavelmente em português, porque eu traumatizei, né? E porque não foi uma experiência legal. Também tentei ler alguns clássicos, eu li Alice no País das Maravilhas, Alice através do Espelho, mas também não foi mega fácil, tinha muitas palavras que eu não conhecia. Então, ter essa clareza do seu nível, se você tá no nível básico, no nível intermediário, e dar uma pesquisada boa vai fazer toda a diferença na sua experiência, não vai te traumatizar como eu fiquei traumatizada no começo da minha jornada nos livros em inglês. Então eu estou aqui pra te ajudar nisso. E eu resolvi fazer um vídeo só disso porque eu percebi que eu já falei muito disso no Instagram, a gente tem um contato um pouquinho mais próximo lá, e eu tenho o Instagram há mais tempo que o canal, mas eu nunca tinha feito um vídeo sobre isso, então me deu estalo esse final de semana e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Então eu vou dar algumas dicas práticas de hábitos de leitura em inglês e dar algumas dicas ou outras de autores ou livros que vocês podem ler para começar. Então, a minha primeira dica é basicamente você não se cobrar demais, você não querer ler no mesmo ritmo que você lê em inglês. É natural que a gente leia mais devagar em inglês ou em outra língua por não ser a nossa língua materna. Então, não se desespere, não desista da sua leitura. Demora um pouquinho mesmo para você engrenar, entrar no ritmo da leitura em inglês, justamente por não ser sua língua materna, tá? Então não deixe que isso te desanime, tenha consciência disso, tá? Seja paciente consigo mesmo, porque é natural. Até hoje, que eu já li muitos outros livros em inglês, eu acho que o meu inglês já tá muito melhor, muito mais avançado. Eu ainda noto que no começo das leituras em inglês, principalmente se eu fico muito tempo sem ler inglês, eu vou demorar mais pra engrenar, tá? Você nunca vai ter o mesmo ritmo de leitura em inglês e português. Respeite o seu tempo, não se afobe, aproveite a leitura.
tá? Aproveita tanto a leitura quanto esse processo de aprendizado que você tá tendo. Próxima dica que eu quero dar pra você. Uma coisa que eu gostaria de ter feito quando eu tava começando é reler os seus livros favoritos que você leu em português, você vai relê-los em inglês. Eu acho que isso é muito legal porque você já conhecendo a história, já conhecendo os personagens, o contexto, você vai conseguir fazer uma associação muito mais fácil e ter uma clareza muito mais fácil na língua inglesa, tá? Então pega aquele livro que você leu há bastante tempo e gostou, que você lembra que era uma escrita fácil, uma escrita fluida, e releia. E se você tiver o exemplar físico, melhor ainda, porque você vai conseguir comparar as traduções, né? Comparar o estilo de escrita, enfim, você vai conseguir ter essa associação de um jeito muito mais fácil. Até porque, essa é outra dica, se um livro é fácil de ler em português, ele vai ser fácil de ler em inglês, tá? Porque o tradutor, ele não vai mudar o estilo de escrita do autor, tá? Ele tem que fazer um vocabulário compatível, um ritmo de escrita compatível com a escrita original. Então a tradução não pode mudar o estilo do autor. Então se você lê um livro que você achou fácil, achou fluido, achou gostoso de ler e não teve dificuldades com vocabulário em português, se você lê em inglês, você também vai ter mais facilidade, tá? Então você pode ou ler o primeiro capítulo em português, ou uma outra dica, abre a Amazon, vai lá no livro em inglês e lê a amostra. A Amazon tem a amostra dos primeiros capítulos no site para você tirar suas dúvidas, né? E sentir a vibe do livro antes de você comprar. Então vai lá, abre, lê um pouquinho. Se você vê que tá no seu nível de escrita, aí você compra o livro e embarca nessa aventura. Então sempre pesquisem bem antes de começar uma leitura para vocês não se frustrarem igual eu me frustrei, tá? Então essas primeiras dicas, relê um livro que você já leu em português, aí você lê em inglês, que você já vai ter um entendimento legal aí. Ler livros que são fáceis em português, então se você vê que a escrita de um livro é interessante em português, em inglês também vai ser muito provavelmente compatível essa facilidade. E use e abuse da Amazon para ler os primeiros capítulos dos livros que você tem interesse em ler, para realmente ver se você vai ter dificuldade ou não. Outra dica interessante é você ler livros que são para um público mais jovem. Então, livros infanto-juvenis ou jovem adulto geralmente têm uma linguagem mais fácil. Então, eu gostaria de ter começado por esses livros. Eu leio esses livros até hoje em inglês porque eu acho leituras gostosas, leituras mais fluidas, leituras mais fáceis. Por exemplo, se você quer ler fantasia em inglês, vai pro Percy Jackson, né? Que são fantasias menos complexas, que vão ter uma linguagem mais fácil. Não me começa lendo George Martin em inglês. Tolkien, né? Brandon Sanderson, se é seu primeiro contato com a língua inglesa. Porque você vai sentir dificuldade, porque são leituras mais complexas, universos mais complexos. Então, toma esse cuidado, também tem esse discernimento. Eu acho que essas são as dicas básicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava começando. Outra dica interessante é, se você tem um Kindle, use e abusa da leitura de e-books em inglês, porque o Kindle ele é uma ferramenta muito poderosa para quem lê em outra língua. Você consegue selecionar a palavra que você não sabe, ele vai te dar uma tradução ou uma definição lá no dicionário, uma definição em inglês mesmo, ou ele vai traduzir essa palavra para você em português. Então isso facilita muito a sua leitura. Porque, cara, antigamente, quando eu li um livro em inglês físico, cara, eu tinha que parar minha leitura, pegar o celular, abrir o tradutor, né, pesquisar o que aquela palavra significava. Então, cara, isso acaba travando a leitura. Então, quando você tem um Kindle, você só seleciona ali, lê o significado, já continua essa leitura, papum, né, você não quebra o seu ritmo. Claro, tem palavras que você vai entender pelo contexto, e aí, se você não quiser parar pra pesquisar naquele momento exatamente o significado da palavra, sugiro anotar em algum lugar ou destaca no Kindle pra você voltar depois e pesquisar o significado, se você não quiser ficar parando a cada palavra, né? Então, você pode interpretar pelo contexto sem você ficar perdido. Geralmente eu vejo palavras que elas se repetem muito ou que eu realmente não sei o que é e eu não entendi o contexto da frase e aí eu vejo a tradução. Mas é bem legal isso de anotar as palavras também. Eu tenho um caderninho ali cheio de palavrinhas que eu fui anotando ao longo das minhas leituras, então também é uma coisa interessante a se fazer. Mas sério, o Kindle ajuda muito, ele me ajudou muito a ler meus primeiros e-books em inglês por conta dessa conectividade com a internet, nessa facilidade. Então o Kindle é muito poderoso em relação a isso. Bom, falando especificamente de autores, né, que eu já li em inglês e que eu acho que sejam fáceis. Eu já li muitos livros da Colleen Hoover em inglês, tá? Eu li Verity em inglês, eu li Se Não Fosse Você. E eu acho que a escrita dela é muito fluida em inglês, igual é em português, né? Como eu falei, a tradução não pode mudar o estilo de escrita do autor. E eu sei que a Colleen Hoover é uma autora que cai nas graças de muita gente, né? É muito fácil gostar da escrita da Colleen Hoover. Então eu acho que é um bom começo, tá? Pra você ler livros em inglês, se você gosta de romance, um romance mais dramático. Embarque em Colleen Hoover, ela tem vários livros dela no Kindle Unlimited, tipo, vários mesmo, não é um ou dois. Eu acho que tem mais de 5, 6 livros dela no Kindle Unlimited. Então, se você tem um Kindle, tem a oportunidade de
fazer o teste grátis da assinatura, ou assinar, né, por um tempo para você estudar inglês, vale muito a pena, porque tem um catálogo muito grande e tem vários livros da Colleen Hoover lá. Vou deixar o link da assinatura do Kindle Unlimited aqui na descrição, caso você tenha interesse. Então o Kindle, ele tem essas facilidades. Outra autora que eu li, todos os livros que eu li dela, eu li em inglês, porque os e-books geralmente têm alguma promoção e eles estão bem baratinhos, que é a Beth O'Leary, que é a autora de Teto para Dois. Eu li os 3 primeiros livros que ela publicou, todos em inglês, e eu tenho o último, só que eu ainda não li, inclusive, quem sabe eu não leio esse mês, né? E ela tem uma escrita que é um romance mais comédia, né? Mais comédia romântica, mais leve. Não é um romance tão dramático como o da Colleen Hoover. E eu gosto muito. O único ponto de atenção que tem que ter com a Beth O'Leary é que ela escreve no inglês britânico, né? Porque ela é britânica. Por exemplo, a minha formação foi em inglês americano. Então, quando eu leio livros de inglês britânico, no começo eu tinha dificuldade em relação ao vocabulário, porque tem algumas palavras que são diferentes. Então, eu tinha que dar uma paradinha na leitura, clicar lá no Kindle, ver o significado para conseguir prosseguir. Hoje eu já não tenho mais tanta dificuldade, eu já tenho muito mais conhecimento do vocabulário britânico, mas claro que isso vai depender da sua formação, né? Se você teve a formação do inglês britânico também ou não. Mas é o único ponto de atenção, né? Se você aprendeu inglês americano e for ler o inglês britânico, vai ter um pouquinho de diferença de vocabulário, mas nada assim que vai te impedir de ler ou vai te travar muito. Que eu lembro, são esses autores assim que eu mais li em inglês e eu gostei. Hoje em dia eu leio muito mais, né? Eu leio suspense em inglês, vou tentar me aventurar um pouquinho mais pra frente em outras leituras em inglês também. Eu acho que é você ter essa consciência de ser paciente consigo mesmo e de saber pesquisar antes de começar uma leitura pra não se frustrar, tá? Então essas são dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu era adolescente, quando eu comecei a ler livros em inglês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like pra eu saber que esse vídeo foi relevante, tá? Me ajuda muito com o crescimento e divulgação do canal. Se você lê em inglês, indica um livro aqui nos comentários que você acha que seja fácil pra quem tá começando. Vamos se fortalecer, vamos se ajudar, né? Indicar livros, eu acho que aqui é uma grande comunidade, a gente pode acabar se ajudando. Então deixa aqui embaixo o seu comentário. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece que a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!